Bom dia, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam estudando, né? Preste atenção nessa videoaula que ela vai estar auxiliando vocês para vocês realizarem a trilha, né, pessoal, que vale ponto, vale 4 pontos, né? Então vamos lá, vou estar fazendo essa revisão sobre as formas de relevo, né? Vocês têm na apostila de vocês, né? Então, quando estudamos os componentes do relevo, podemos compreender as variações de paisagens existentes na superfície terrestre, as suas formas, as irregularidades, variações de altura e tipos de materiais. Então, é necessário de quê? De estarmos o quê? Observando. Muitas vezes, trata-se de estrutura tão grande que não conseguimos observá-las em sua totalidade. Por isso, é difícil exemplificar os diferentes tipos de relevo com base em fotos ou ilustrações, uma vez que o que vemos em geral é parte de uma estrutura muito maior. Então, é como nós estamos vendo aqui, né, pessoal? É complicado você fazer essa separação aqui, né? Mas aqui nós temos algumas formas, né? Várias montanhas, o conjunto delas formam, né, a cordilheira. Nós temos uma sozinha aqui, que é uma montanha. Logo abaixo nós temos o planalto. Nós temos as depressões, que no caso aqui nós vamos ter a depressão relativa, que é aquela que está em relação ao nível do mar. E nós temos a depressão absoluta, que é aquela que está abaixo do nível do mar. E as planícies, tá? Então, isso aqui nós vamos ter toda essa imagem aqui contrastando. Então, nós vamos estar falando sobre cada uma delas, o que diferencia uma da outra. Então, primeiramente, as montanhas. Então, trata-se de uma forma de relevo bastante visível nas paisagens, até mesmo por causa da sua altura ou altitude. Então, representam as maiores elevações da Terra, com altitudes que chegam a ser superior a 8.000 metros. Em geral, ela pode ser definida como elevações com mais de 300 metros de altura em relação ao terreno em seu entorno. Então, nós vamos perceber aqui, pessoal, por exemplo, que nós vamos ter planaltos com altitude que poderia ser considerado montanha, mas devido à sua localização e a outras formas de relevo ao seu entorno, não deixa que ele seja classificado como um planalto. Tá? E aqui nós temos um exemplo, pessoal, que nós temos que saber diferenciar o que é altura e o que é altitude. Então, quando eu pego a altitude, então o que eu levo em consideração? O seu topo, né? O seu topo em relação ao nível do mar, tá? Então, se eu levo em consideração ao nível do mar, eu vou ter o quê? Altitude. Agora, quando eu pego o seu topo em relação ao pé lá da montanha, por exemplo, aí nós vamos ter o quê? A altura. Então, a diferença, a altura é do topo ao seu pé, né? A altitude é do topo em relação ao nível do mar. Então, essa é a diferença, tá? Altura e altitude. Então, o agrupamento de várias montanhas, ela vai constituir as cadeias de montanhas, que podem ser classificadas de 2 tipos. Pode ser cordilheiras ou pode ser serras. Tá? Aqui nós temos um exemplo, né, pessoal, a imagem da Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul. Né? Olha só, o seu topo, né? Tudo formado de agulha. Então, apesar de ser essa estrutura toda imponente, ela é mais jovem. Tá? Aqui nós temos, no Brasil é considerada montanha, que são o quê? As serras. Perceba que o topo dela já está o quê? Mais desgastado, já está o quê? Arredondado. Significa que ela está mais tempo exposta às intempéries, como chuva, vento, frio, calor. Né? Então, ela já passou por um tempo geológico, né? Mais tempo aqui. Outra forma de relevo, pessoal, são os planaltos. Então, o planalto, ele é empregado para designar áreas com relevo geralmente ondulado, com subidas suaves e altitude relativamente elevada. É comum ter ao menos uma de suas bordas escarpadas, tá? Então, nós temos exemplo aqui, pessoal, como o Planalto Boliviano e o Planalto do Tibete,
que foram formados entre as grandes cordilheiras, né? Então, nós temos aqui o altiplano boliviano, que está próximo da Cordilheira dos Andes, e o Planalto do Tibete, lá no Himalaia, próximo do Himalaia. São altitudes que podem ultrapassar 3.000 metros. Então, já que nós colocamos lá que montanha é acima de 300, né? Então, para você ver, então, tem que ter, ver quais são outras formas de relevo no seu entorno. Então, como aqui na América do Sul nós temos a Cordilheira dos Andes, e lá na Ásia, né, o Himalaia, que nós vamos ter o Planalto do Tibete, então tem que estar levando essas em consideração. Eles são mais comuns, né? Os mais comuns são os planaltos mais baixos, né? Como o Planalto Central, né, aqui no Brasil, e nessa porção situa-se mais ao centro e é comum formar, né, os chapadões, as chapadas, que são a área mais plana, que nem nós temos aqui, né, o Planalto dos Guimarães, e dentro dele nós temos a Chapada, tá? Planalto e Chapada, Guimarães devido à pessoa que chegou primeiro lá, ok? Então, aqui nós temos exemplo, né, de salto do Rio Preto na Chapada dos Veadeiros, aqui em Goiás. E aqui vocês percebam que tem o rio, né, que nasce geralmente nas formas de relevo mais alto e percorre caminhos mais fáceis. Outra forma de relevo são as planícies. São áreas, em geral, relativamente planas. Costumam ocorrer em altitudes baixas, muitas vezes logo abaixo dos planaltos ou montanhas. Tá? Então, vai depender muito da localização. À medida que os terrenos mais altos são desgastados pelo decorrer do tempo, né, devido às intempéries, os seus sedimentos, que são materiais que vão se soltando, né, eles vão parar nas partes mais baixas, eles vão migrar da parte mais alta para as partes mais baixas, acumulando-se em forma de planície. Então, elas vão recebendo a área plana, de planície, elas vão estar recebendo esses sedimentos. E nós temos dois tipos de classificação. Aquele que está próximo do litoral é chamado de planície litorânea, e aquela que está dentro do continente é chamada de planície continental. Aqui nós temos exemplo, né, de uma planície litorânea, lá no Rio Grande do Sul, e aqui nós temos a nossa planície, né, do Pantanal, aqui, né, próximo de Poconé. Então, essa aqui está mostrando que é no interior do continente, a outra no litoral. A outra forma de relevo são as depressões, né? As depressões, elas não estão abaixo da planície, pessoal, as planícies estão abaixo das depressões, tá? É uma forma de relevo que se caracteriza pela posição mais baixa que os terrenos adjacentes, seu entorno. Elas podem ser classificadas em dois tipos: a depressão absoluta, que é aquela que está abaixo do nível do mar, e a depressão relativa, que está em relação ao nível do mar. Então, a depressão absoluta, né, quando a altitude é negativa, ou seja, abaixo do nível do mar. Nós temos como exemplo o Mar Morto, lá na Ásia, né, que ele está localizado a 400 metros abaixo do mar Mediterrâneo, que fica entre Israel e Jordânia, dos países da Ásia. Então, aqui nós temos ele, né, que é o Mar Morto. E a depressão relativa, apresenta altitude mais baixa que a dos terrenos adjacentes, porém ainda permanece acima do nível do mar. É o caso das depressões existentes aqui no Brasil. Nós temos nossa aqui, né, pessoal? Aqui na Baixada Cuiabana. Aqui é depressão Cuiabana, tá? Então, nós temos a depressão sertaneja, periférica, situada lá no Nordeste e que está ao longo do rio São Francisco. É o exemplo que ele traz aqui. Tá? Então, nós temos a depressão sertaneja aqui, mostrando, olha que o Planalto é seu entorno aqui, né, pessoal? Tá? Assim como daqui, se a gente sobe no prédio, vamos ver o paredão ali, ó, do Planalto dos Guimarães. Era isso que nós tínhamos de videoaula. Beijo no coração de cada um de vocês.